Olha só, eu quero te contar um segredo nesse vídeo que vai mudar a sua energia e a forma de ver as coisas. Se você não está seguindo meu canal, já segue para você ter sempre dicas boas sobre gestão das emoções e sobre visões diferentes, de ângulos diferentes de todas as situações. O que eu quero te contar é o seguinte: você não é herdeiro apenas do dinheiro. Se você é herdeiro de dinheiro, parabéns, que bom. Mas você não herda só dinheiro. Nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, os valores, comportamentos, atitudes, forma de pensar. Tudo que nós somos foi formado pela nossa família, é a nossa identidade. Foi como nós vimos eles fazerem, assim nós repetimos. E esse é um dos grandes motivos do rico ficar sempre rico, o rico fica sempre rico e o pobre ficar sempre pobre. Porque o pobre não herdou dinheiro? Não, porque ele herdou comportamentos, atitudes, valores e pensamentos que impedem ele de enriquecer. E por que o rico fica sempre rico? Porque ele herdou os comportamentos, valores e atitudes que mantêm ele nessa posição. Claro que ao longo do tempo isso pode ir se perdendo, mas o grande fato, eu ainda não cheguei no segredo, eu ainda vou contar o segredo, mas para contextualizar, nós precisamos entender que nós não herdamos só dinheiro, nós herdamos tudo dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então, olha só, para que você tenha o resultado que você deseja, para que você seja quem você deseja, você vai precisar mudar esses comportamentos, atitudes, valores e a forma de você pensar. Se você não tem, é claro. Se você já é o que deseja, já tem o que quer, ótimo, perfeito, segue seu caminho feliz. Esse vídeo é para quem ainda não tem o que quer e não tem o que deseja e não é o que quer. Esse vídeo são para essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Só que essa herança que a gente recebe, que não é dinheiro, que são valores, comportamentos, pensamentos, atitudes, crenças, essa herança que nós recebemos, se ela não está nos permitindo ser quem nós queremos e ter o que nós desejamos, nós precisamos mudá-la. Como que muda essas atitudes? Como que eu transformo essa herança que eu recebi em algo que vai me levar para onde eu quero? Esse é o grande dificultador. Essa é a grande dificuldade. Mas é possível, passando por um processo. Vamos falar de processo? Eu conheço uma jovem, essa história é real, que o sonho dela era ser médica. E ela começou o processo para ser médica quando ela começou a fazer o vestibular. Ela descobriu que queria ser médica, era o sonho dela, e ela começou a fazer a faculdade. Começou a fazer faculdade? Não, começou a estudar para passar no vestibular. Passar no vestibular de medicina é muito difícil. E é claro que ela teve que enfrentar essa dificuldade. Estudar mais, se dedicar mais, abrir mão dos finais de semana. Olha como que processo é difícil. Processo envolve você se sacrificar. E eu conheço essa jovem, então essa história é real. E ela conseguiu passar no vestibular. Foi a primeira dificuldade vencida no processo dela. Depois desse processo, ela iniciou a faculdade. Foram aproximadamente, eu não tenho certeza do tempo de uma faculdade de medicina, mas acredito que foram 8 anos. Então ela ficou 5 anos estudando e mais 3 anos fazendo residência para aprender a ser médica. Olha o tempo, para passar no vestibular foram alguns anos, para aprender e treinar mais alguns anos. Mas eu fui nessa festa de formatura e naquele dia dava para ver no brilho dos olhos dessa jovem, que já não era mais tão jovem, o quanto ela estava realizada e feliz. E tudo
que nós precisamos fazer para ter o que nós queremos e ser quem nós queremos ser é enfrentar o processo. A uva tem valor? Tem. Ela é gostosa? É. Mas, se ela quiser valer mais, ela tem que passar por um processo. Para ela virar vinho, ela tem que passar por um processo que leva tempo. Ela precisa ser esmagada para tirar ali os nutrientes, o suco dela, depois ela vai para um processo de fermentação e por aí vai, até que ela vire vinho. Ela vale mais? Vale, mas ela teve que passar por um processo, teve que esperar um tempo para ela valer mais, para ela ser esse vinho que pode ser muito valioso e não tem data de validade. A mesma coisa, o azeite. A azeitona precisa ser esmagada para virar azeite, é um processo e leva tempo. Nós vamos sofrer para transformar aquilo que nós não queremos naquilo que nós queremos, porque passar pelo processo é doloroso. Mas calma que eu vou te dar um segredo, eu vou te contar um segredo. Curte esse vídeo e encaminhe para o máximo de pessoas que você acredita que precisa ouvir isso. O segredo é uma referência bíblica. Está escrito lá em Salmos 84:10. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos. Então, coloca isso na sua cabeça. Aquele dia da formatura, eu tenho certeza que para essa jovem valeu mais do que todo o processo de sofrimento que ela precisou enfrentar. Então, vale a pena enfrentar o processo. O resultado que você vai alcançar, a felicidade que você vai alcançar, mesmo que você demore a vida inteira para conseguir aquilo que você sonha, não desista. Porque um dia que você viver, você pode ficar 100 anos, 50 anos, 70 anos buscando aquilo que você quer. Um dia que você viver com isso vai ser mais valioso do que todo o tempo que você passou enfrentando o processo. Claro que nós temos várias ferramentas para que esse processo não seja tão doloroso. Mas aqui, a minha intenção é que você coloque os seus olhos no que está escrito na Bíblia, que não mente, que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos fazendo qualquer outra coisa. E traduzindo aqui para o nosso contexto, um dia realizado sendo quem você quer e tendo o que você quer, vale mais do que todo o processo que você enfrentou para alcançar isso. Então, pegue tudo que você precisa mudar, seus valores, crenças, comportamento, atitudes, e passe pelo processo, enfrente o processo de mudança, porque o resultado vai ser muito prazeroso. O resultado vai ser como uma festa de formatura de um formando de medicina. Vai ser muito bom, vai ser muito prazeroso. E é claro, nossa vida é feita de várias e várias conquistas. No próximo vídeo eu vou falar sobre propósito. Não existe só um propósito. Eu posso ter mais de um propósito. Eu posso ter propósitos diferentes na minha vida. E propósito não é esse milagre, esse mistério que as pessoas colocam. Eu posso escolher qual propósito eu quero. Claro, alinhado com Deus, alinhado comigo mesmo. À medida que eu me conheço, eu escolho as lutas, as guerras e os propósitos que eu quero defender e seguir. Então, o segredo é Salmo 84:10. Um dia vale mais do que 1000 anos. Não desista dos seus sonhos, não desista de ter e ser quem você deseja, porque vai valer a pena. Não desanime, não sinta fraqueza, ou sinta, mas não desanime. Não deixe as suas emoções dizerem e influenciarem o que vai acontecer com você, mas coloque os olhos nesse dia, nessa realização, e em cada realização vai ter um novo sonho, vai ter uma nova meta, e sempre
você vai ter um prazer enorme quando você vencer. Então não desista.